Schepter Shistimer Yed Rezalit aperta a mão de Asterion. Se esse pulso parar, sua vida recua. O calor se apaga quando o garoto exala pela última vez e o mundo desmorona. Ela acorda com 16 anos, procurando na cama o calor de um irmão que o Yaoi reclama. Narração: Rosalit acabou de soltar uma tese mágica que quebra todos os moldes. Todo mundo a trata como se fosse uma gênio do século, sem questionar nada. Embora sua cara de maluca avise que os humores subiram um pouco demais rápido. Mas não é coincidência. Ela não é só uma nobre, é uma reencarnada. Passou de comer batatas fritas na cama para acordar como uma princesa de livro. Agora, com todo o poder do mundo mágico, vai fazer o que quiser. O problema é que essa história é um yaoi, e seu meio-irmão, Asterion, é o protagonista. Todos os tipos estranhos querem caçá-lo por sua força. Na versão original, o pobre garoto não suportou o trauma. Se matou com 20 anos, sem que ninguém pudesse fazer nada. Ela só o observava de longe, dando ânimo que não servia para nada. Puro cringe, puro sofrimento, puro desastre. Rosalit entende de imediato: se seu irmão morrer, ela volta aos 16. Então decide se tornar a guarda-costas mais perigosa do mundo. O problema é que os pretendentes de Asterion estão todos loucos. Tipo, seriamente fora de onda. Um deles a joga no início com uma faca, sem piedade. Nem mesmo lhe dá chance de reagir. No próximo tentativa, decide que o garoto precisa aprender a se defender sozinho. Nada de resgate. Mas o treinamento não serve de nada. O tipo continua um desastre. Como se o destino se zombasse dela. Outra vez humilhado. Outra vez reset. É um ciclo infinito que já está queimando seu cérebro. Cada decisão, cada tentativa, e o final continua o mesmo. Mandaram-na para a Academia Militar para endurecê-la, mas aos 20 já a devolveram numa caixa de cinzas. Nesse ponto, Rosalit já está a um passo de desistir. Parece que o destino está decidido a matá-lo, não importa quantos esforços ela faça. Quase conseguiu quando Asterion completou 21. Mas justo quando tudo parecia prestes a estabilizar, surge um tóxico que arruína tudo e obriga outro reset. Já cansada de ser a babá de um imã de desastres, decide que basta, entra na torre de magia e se concentra em seu próprio potencial. Após 10 vidas de puro caos, finalmente encontra seu lugar, entre livros, raios e experimentos loucos. No final, consegue publicar a tese que a torna famosa e entende que, embora o loop continue, agora tem o poder para que a magia seja a coisa mais incrível de sua vida. Rosalit finalmente sente que sua vida tem sentido ao receber o reconhecimento de seu mestre. Mas a alegria dura 2 segundos porque acorda de repente em sua cama. O loop recomeçou mais uma vez e você já sabe o que isso significa. Asterion a matou de novo. Acontece que na vida número 11 tentou ignorar o problema. Se procurou um namorado e deixou o garoto crescer tranquilo, como se fosse possível. Mas o garoto tomou uma limonada. Não foi um mal-entendido, foi um cringe total. Com veneno por engano e arruinou tudo em 1 segundo. Nenhum plano funciona quando o destino te dá um reset na cara. Nem mesmo um momento de paz lhe deixa. Depois da depressão total por voltar aos 16, percebeu, se quer viver em paz, precisa transformar Asterion num tanque imparável. Porque se ela quer estudar magia sem que o monstro caia em cima dela, ele precisa ser capaz de aguentar tudo e mais. Encheu de professores de esgrima, ética e até filosofia de combate. Porque se ela quer ter um pouco de tranquilidade, ele precisa ser o escudo. Anos depois, o garoto nem se abala com venenos que matam em 1 segundo. Nem mesmo piscam. Com Asterion finalmente a salvo, Rosalit sobe em sua moto como se fosse uma super-heroína de baixo orçamento. Direto para a torre, com a tese na mão, pronta para publicá-la e finalmente desfrutar de seu gênio sem que ninguém a julgue. Rosalit finalmente está vivendo seu sonho, estudar magia, sem pressões, sem medo, só com seu cérebro e sua vibe. Mas Asterion não fica quieto. Aparece como um cameo de má sorte, com sua atitude de eu te salvo, mas com estilo. Garoto tenta-se fazer herói contra o professor e termina morto de novo, e dessa vez, algo dentro dela se rompe de verdade. O trauma acumulado já não aguenta mais. Desfaz-se. A partir daí, entra em uma espiral de depressão pura. Tenta tudo, se sacrifica, se esforça, se quebra, mas o mundo não lhe dá pausa. Só reinicia. Passa rodada após rodada, sem forças, sem esperança. Já nem sente a dor. Só chora. E continua chorando. Até que, de repente, aterrissa em sua vida número 20. Esse ponto é crucial porque
Pela primeira vez, seu corpo não se ajustou aos 16, mas parecia muito mais velho, como se o tempo tivesse decidido arrasar com sua aparência. Embora esteja no limite do colapso, o instinto de proteger seu irmão o impulsiona a correr em direção ao anexo, seguindo uma vibração de perigo que não deixa espaço para dúvidas. Acaba justamente em um sótão escuro, diante e assim começa: se você tocar meu irmão, está morto. Rosalith já está cansada de tantos resets, então antes que Astarion pense em morrer de novo, quebra o ciclo dando um forte like. Inscreva-se e comente o que você faria no lugar dela. Vamos lá! Rosalith acabou de soltar uma tese mágica que quebra todos os moldes. E todo mundo a trata como se fosse uma gênio do século, sem questionar nada. Embora sua cara de maluca avise que os vapores subiram um pouco demais, rápido demais. Mas não é coincidência, ela não é apenas uma nobre, é uma reencarnada. Passou de comer batatas fritas na cama para acordar como uma princesa de livro. E agora, com todo o poder do mundo mágico, vai fazer o que quiser. O problema é que esta história é um yaoi, e seu meio-irmão, Astarion, é o protagonista. E todos os tipos estranhos querem caçá-lo por sua força. Na versão original, o pobre garoto não suportou o trauma. Se matou com 20 anos, sem que ninguém pudesse fazer nada. Ela só olhava de longe, dando apoio que não servia para nada. Puro cringe, puro sofrimento, puro desastre. Rosalith percebe imediatamente: se seu irmão morrer, ela volta aos 16. Então decide se tornar a guarda-costas mais perigosa do mundo. O problema é que todos os pretendentes de Astarion estão loucos. Tipo, realmente fora de controle. Um deles a atira no início com uma faca, sem piedade. Nem mesmo lhe dá a chance de reagir. No próximo tentativa, decide que o garoto precisa aprender a se defender sozinho. Nenhuma proteção, nenhuma salvação. Mas o treinamento não serve de nada. O cara continua sendo um desastre. Como se o destino se zombasse dela. Mais uma vez humilhado. Mais uma vez morto. Mais uma vez reinício. É um ciclo infinito que já está queimando seu cérebro. Cada decisão, cada tentativa, e o final continua o mesmo. Eles o mandaram para a academia militar para endurecê-lo, mas aos 20 anos, o devolveram numa caixa de cinzas. Nesse ponto, Rosalith já está a um passo de desistir. Parece que o destino está determinado a matá-lo, não importa quanto ela se esforce. Quase consegue quando Astarion completa 21 anos. Mas justo quando tudo parece estar prestes a se estabilizar, surge um tóxico que arruína tudo e obriga o outro reset. Cansada de ser a babá de um imã de desastres, decide que chega, entra na torre de magia e se concentra em seu próprio potencial. Depois de 10 vidas de puro caos, finalmente encontra seu lugar, entre livros, raios e experimentos loucos. No final, consegue publicar a tese que a torna famosa e entende que, mesmo que o loop continue, agora tem o poder para que a magia seja a coisa mais incrível de sua vida. Rosalith finalmente sente que sua vida tem sentido ao receber o reconhecimento de sua mestra. Mas a alegria dura 2 segundos, pois acorda de repente em sua cama. O loop recomeçou mais uma vez e você já sabe o que isso significa. Astarion a pegou de novo. Acontece que, na sua vida de número 11, tentou ignorar o problema, procurou um namorado e o deixou crescer em paz, como se isso fosse possível. Mas o garoto tomou uma limonada. Não foi um mal-entendido, foi um cringe total. Com veneno por engano e estragou tudo em um segundo. Não há plano que funcione quando o destino te dá um reset na cara. Nem mesmo um momento de paz lhe deixa. Depois da depressão total de voltar aos 16, percebeu, se quer viver em paz, precisa transformar o Astarion num tanque imparável. Porque se ela quer estudar magia sem que um monstro caia em cima dela, ele precisa ser capaz de aguentar tudo e mais. Encheu de professores de esgrima, ética e até de filosofia de combate. Porque se ela quer ter um pouco de tranquilidade, ele precisa ser o escudo. Anos depois, o garoto nem se mexe com venenos que matam em um segundo. Nem mesmo piscam. Com Astarion finalmente a salvo, Rosalith sobe em sua moto como se fosse uma heroína de orçamento baixo. Direto para a torre, com a tese na mão, pronta para publicá-la e finalmente aproveitar seu gênio sem que ninguém a julgue. Rosalith finalmente está vivendo seu sonho. Estudar magia, sem pressões, sem medo, só com o seu cérebro e sua vib. Mas Astarion não fica quieto. Aparece como um camelo de mau humor, com sua atitude de eu te salvo, mas com estilo. Garoto tenta-se fazer de herói contra o professor e acaba. Morta de novo, e desta vez, algo dentro dela se quebra de verdade. O trauma acumulado já não aguenta mais. Desfaz-se. Partir daqui, entra em uma espiral de depressão pura.
Tenta tudo, se sacrifica, se esforça, se quebra, mas o mundo não lhe dá pausa. Apenas reinicia. Passa rodada após rodada, sem forças, sem esperança. Nem sequer sente mais dor. Apenas chora. E continua chorando. Até que, de repente, aterrissa em sua 20ª vida. Nesse ponto é fundamental porque, pela primeira vez, seu corpo não se readaptou aos 16, mas parecia muito mais velho, como se o tempo tivesse decidido destruir sua aparência. Embora esteja no limite do colapso, o instinto de proteger seu irmão o impulsiona a correr em direção ao anexo, seguindo uma vibração de perigo que não deixa margem para dúvidas. Acaba justamente em um porão escuro, diante de uma espada lendária, com um selo de segurança tão forte que parece prestes a explodir. Rosalith ignora todos os avisos sobre o espírito maligno. Quer-o, o que mais poderia dar errado. Quebra os selos sem pensar duas vezes, porque, a essa altura, já não tem nada a perder. Ao tocá-la, pum! Fica presa em um vazio absoluto, como se o mundo tivesse desaparecido. E aí, sem mais, descobre a verdade. Ela não é ninguém de verdade. Apenas uma alma de reposição. Leva 60 anos presa neste corpo, como se fosse um reparo de emergência. Tudo para cumprir um contrato que ninguém lhe explicou direito. A espada lhe soltou bomba, os reinícios terminarão apenas quando ela cumprir o desejo de Asterion, mas atenção, a arma nem ideia do que diabos ele quer. Justamente quando tenta processar tudo isso, pum! A realidade se divide em dois e ela aparece no meio de uma massacre, segurando a espada como se fosse a única coisa que a sustenta, cercada de cadáveres que não sabe como se viram ali. Para completar, o Asterion adulto aparece chorando, coberto de sangue, com a voz partida e gritando que foi ela quem puxou a espada, como se fosse culpa dela. O ambiente se torna pesado como uma laje. Pelo que diz, parece que ela mesma montou todo esse inferno. E não só isso, fez isso propositalmente. Asterion solta a bomba, está apaixonado pela irmã. Literalmente. Como, doente. Como, até o fundo da alma. Giro de enredo que nem Rosalith viu vir. E agora tudo faz sentido, o desastre, a dor, o ciclo. Foi amor, não ódio. Isso foi pior. Começo de novo. Regressão número 21. Com 16 anos. Como se nada tivesse acontecido. Como se o tempo fosse apenas um jogo. Desta vez, Rosalith levanta-se com vontade de limpar todo o palácio como se fosse uma missão. Identifica Becky, sua empregada e espiã pessoal, como a que envenenou antes. Sem nem tremer, a despacha na mesma hora. Não ficou com dúvida, não se arrependeu, mandou-a embora. Para garantir sua segurança, nomeou Astor Brown como seu cavaleiro oficial. Um tipo tão forte que até o ar fica parado quando ele passa. Um cara com uma vibe de maldade eterna, já tinha tido isso por toda a vida. A paz dura o que dura, porque ele entra, Dylan. Seu primo, o mesmo tipo que em cada vida se encarrega de atrapalhar Asterion como se fosse seu hobby. Rosalith o olha e solta direto, ou sai do palácio ou conta ao papai que é um assediador de menores. O cara vai embora fumegando, jurando vingança, mas com aquela cara de vou me arrepender depois. Ela nem se move. Já sabe que seu primo é um covarde que só ataca pelas costas. A paz dura 2 segundos porque uma criada entra gritando que Dylan matou Leon. Rosalith tenta quebrar a quarta parede para que a notícia não seja oficial, mas o drama é inevitável e a linha temporal se corta ali mesmo. Inicia-se a regressão número 22 e Rosalith já perdeu a pouca paciência que lhe restava. Começa a planejar como usar seus 60 anos de experiência com venenos e burocracia para tornar sua morte a mais lenta e dolorosa que alguém possa imaginar. Antes de começar a tortura, liga para Leon apenas para confirmar que ainda está respirando. Vê-lo ali, tão terno e assustado, o deixa sentir que todo o crime que vem a seguir vale a pena. Aquele rosto inocente lhe dá força, protegê-la vale qualquer maldade que precise cometer depois. Rosalith olha para seu irmão com ternura e se promete a si mesma: Dylan precisa morrer. Sem exceções. Para não precisar explicar o reinício com uma enxurrada de termos técnicos estranhos, mete uma bolacha na boca dele e o cumprimenta como se fosse um membro oficial da família. Enquanto lhe promete que agora já não tem mais de que se preocupar, Rosalith liga o modo psicopata e jurou matar qualquer um que se aproxime. A vibra que carrega é tão pesada que até o cavaleiro fica congelado, recalculando tudo. Esse fechamento foi uma bomba. Rosalith já está no modo carnificina e não vai deixar ninguém vivo. Ela quebrou a quarta parede para que a notícia não se torne oficial. Vocês tornem o vídeo viral. Curta se quiserem que o próximo capítulo saia rápido. Inscreva-se para não perder a regressão número 22. Comente qual manhwa querem que eu narre em seguida. Até mais!
Chapter Justice Me Merde, que show de encerramento, Rosalite já ativou o modo carnificina e não pensa perdoar ninguém. Assim como ela despede sua empregada sem tremer a mão, clique nesse botão de like com a mesma firmeza. Inscreva-se para não perder a regressão 22 e comente qual manhwa quer que eu narre em seguida. Até logo!